Somos pais de 3 filhos. Nós temos o Luan Gabriel, que completa 17 anos esse ano, Pablo Henrique, 13, e a Esther, de 9 anos de idade. E posso dizer para vocês, irmãos, que o melhor presente que eu recebi do Senhor foi a minha família. Então abra o seu coração, Deus falará poderosamente a minha vida e a sua. O tema da nossa palavra é: dê valor à sua família. Amém? Amém, glória a Deus, paz do Senhor, igreja. Amém. Você que está com a sua Bíblia, vamos abrir lá em 1 Samuel, capítulo 1, verso 2 ao 10. 1 Samuel, capítulo 1, verso 2 ao 10. Você que encontrou, dê um glória a Deus aí. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, todos encontraram? Amém. Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos, Eucana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifício ao Senhor Todo-Poderoso. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana, ele dava 2 vezes mais. Eucana amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que ia ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou, aflita e chorando muito, orou a Deus e Senhor. Curva sua cabeça, vamos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, eu coloco, Senhor Deus, a minha vida, a vida do Miller na tua presença. Espírito Santo de Deus, que o Senhor vem estar falando com cada família aqui hoje. Pai, em nome de Jesus Cristo, venha fortalecer a nossa fé, venha fortalecer a nossa força nessa noite. Deus, em nome de Jesus, eu te glorifico, Pai, porque só o Senhor é Deus na nossa casa, só o Senhor é Deus na nossa família. Deus, nós te glorificamos, Senhor Deus, e te exaltamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa história, essa passagem bíblica, ela é muito conhecida, principalmente pela personagem Ana. Mas hoje eu quero chamar a atenção de cada um de vocês que estão aqui para o verdadeiro motivo da história dessa mulher existir. A história dessa mulher existe porque na vida dela tem um marido, e o seu nome é Eucana. Eucana, ele era levita de nascimento, mas ele vivia na tribo de Efraim. Eucana, ele se casa com Ana, e quando ele se casa com Ana porque ele amava, irmãos. Eu acredito no nome de Jesus Cristo que todos nós que estamos aqui, nós constituímos uma família, nós temos uma esposa, nós decidimos escolher ela para ser a nossa esposa até o último dia da nossa vida, porque nós amamos, nós decidimos amar essa pessoa. Não foi diferente na vida de Eucana. Eucana se casa com Ana porque ele a amava. Só que não é fácil para uma mulher se casar com um homem escolhido. Como eu disse para vocês, Eucana, ele era um levita de nascimento. Eucana era um homem escolhido. E foi um desafio para Ana muito grande se casar com ele. Depois que eles se casam, Ana não engravida. E a Bíblia deixa bem claro que a sua gravidez não acontecia porque Deus não permitia que ela gerava filhos. Então Ana não gerava, Ana não multiplicava. E na cultura deles, irmãos, é muito importante ter filhos, principalmente filhos homens. Quanto mais filho homem você tem, mais abençoado por Deus você era considerado. Eucana então vai buscar um atalho. E qual é o atalho que Eucana vai buscar? Já que Ana não gera filhos, Eucana traz uma segunda esposa para dentro do seu casamento. Eu pergunto para as esposas que estão aqui hoje nessa noite:
Se está difícil, sendo uma sozinha, ganhar um buquê de flores, imagina duas no relacionamento, não é verdade, minha irmã? Se está difícil, sendo só uma, ser convidada para um jantar especial, imagina duas nesse relacionamento. Com certeza problemas, não é verdade? Na vida de Eucana não foi diferente. Ele traz uma segunda esposa para dentro do seu relacionamento, e o que acontece ali? Problema. Quando você olha para a história de Abraão, Sara, quando Agar chega naquela família, problema. Quando você olha para a história de Jacó, duas esposas, problema. Eu preciso que vocês entendam nessa noite, irmãos, que naquele momento não existia na lei mosaica uma proibição de um segundo casamento. Mas aí eu quero te fazer um convite a nós voltarmos lá no início, lá no Jardim do Éden. Quando Deus forma a mulher, que Deus a traz para Adão, naquele momento Deus diz o seguinte: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Eu preciso entender que o propósito de Deus para a família é um só homem e uma só mulher. É um casamento monogâmico entre um homem e uma mulher. É um casamento monossomático, onde dois se tornam uma carne só. Esse é o projeto original de Deus. Eucana então traz uma segunda esposa e Penina ela gera. Diferente de Ana, Penina gera, Penina dá filhos. Mas o amor de Eucana era totalmente voltado para Ana. Na realidade, Eucana ele buscou um atalho para resolver um problema dentro da sua casa. E aí nós precisamos tomar cuidado, irmãos, porque muitos de nós, na tentativa de resolver situações no meio da nossa família, nós acabamos tomando atalhos. E às vezes esse atalho vai gerar um resultado negativo na nossa casa e na nossa família. Nós precisamos, como um povo de fé, aprender que aquilo que a gente não resolve com a força do nosso braço, nós resolvemos com os nossos joelhos dobrados, buscando a presença do Senhor. Como exemplo, nós temos Isaac. Isaac se casa e a sua esposa não gera, mas Isaac vai orar 20 anos. 20 anos orando a Deus para que Deus desse filhos à sua esposa. Ao invés de trazer uma segunda esposa, ele prefere usar a sua fé. E através da sua fé, Deus move, e Isaac será pai de 2 filhos, Jacó e Esaú. A Bíblia diz então, irmãos, que todos os anos Eucana subia a Siló. E ele subia a Siló para cumprir o seu papel de levita. E a Bíblia deixa bem claro que quando ele subia, ele levava seus filhos, suas filhas, Ana, e a Bíblia diz que ele também levava a outra, Penina. Eu acho interessante que a Bíblia deixa bem claro que a Penina, ela é a outra nessa história. Na realidade, a família foi constituída a partir do momento que Eucana se casou com Ana. Eucana subia. E quando Eucana chegava em Siló, Eucana oferecia o sacrifício a Deus. Irmãos, naquele tempo, a adoração a Deus funcionava da seguinte forma: você levava o sacrifício, a gordura e o sangue eram queimados, e no momento que a gordura e o sangue eram queimados, aquilo era dedicado a Deus. O peito e o ombro era dedicado para o sacerdote da casa. E aí ficava parte do sacrifício, e essa parte do sacrifício deveria ser comido pela família. O texto diz que Eucana dava uma parte para seus filhos, para suas filhas, para Penina, mas para Ana ele dava 2 vezes mais. Por quê? Ele demonstrava com atitudes o amor que ele tinha pela sua esposa. Porque amor, irmãos, não é palavra. Amor não é eu olhar para minha esposa, amor não é você olhar para o seu marido e dizer eu te amo. Amor são atitudes. Amor são demonstrações dia após dia. Então Eucana demonstrava para Ana o seu amor. Mas é interessante você compreender, antes de nós entrarmos em todos os pontos que demonstram valores dentro da família, é interessante você entender a história. Ana subia, mas ela não comia do sacrifício. E por que ela não comia, pastor? Ana estava tão triste pela questão dela não conseguir engravidar, que os olhos dela estavam sempre voltados para a dor. Ela só conseguia enxergar aquilo que ela ainda não havia alcançado. Tem muitas famílias hoje que não vivem o melhor de Deus, por quê? Porque até agora você só conseguiu enxergar aquilo que você não conquistou, ao invés de você começar a ser grato por aquilo que Deus já fez acontecer na sua vida. Foram 10 anos Ana subindo a Siló, mas 10 anos sem comer do sacrifício que era entregue a Deus. A Bíblia diz então que Eucana chama Ana para uma conversa.
As nossas famílias atuais têm sérios problemas, sabe por quê, irmãos? Porque nós temos dificuldade de sentar, olhar um no olho do outro e resolver as nossas diferenças. Nós estamos vivendo em uma geração onde você tem guardado dentro de você mágoas, ressentimentos, situações que te fazem infelizes dentro desse relacionamento, porque nós temos dificuldade de sentar para resolver aquilo que precisa ser resolvido. Mas na casa de Eucana não. Eucana chama Ana para uma conversa. E olha o que esse homem fala, irmãos. Primeira coisa, Ana, por que você está triste? Marido que está aqui essa noite, escuta uma coisa para você levar até o último dia da sua vida. Nós precisamos nos preocupar com a vida emocional da nossa esposa. Quando Eucana pergunta para Ana, Ana, por que você está triste? Eucana demonstra para mim e para você que havia uma preocupação dele em relação à vida emocional da sua esposa. Segunda pergunta que Eucana faz para Ana, por que você não come? Ana, irmãos, não comia do sacrifício. E o fato dela não comer do sacrifício fazia com que a adoração dela fosse incompleta diante de Deus. A segunda pergunta de Eucana demonstra para mim e para você que ele se preocupava com a vida espiritual da sua esposa. Te faço uma pergunta essa noite para os maridos. É você que convida a sua esposa para orar? É você que convida a sua esposa para vir para a igreja? É você que convida a sua esposa para juntos vocês lerem a palavra do Senhor? Nós começamos aqui a pensar e a refletir sobre o nosso posicionamento como marido dentro de casa. Nós começamos aqui a pensar e a refletir se realmente nós estamos no lugar que Deus havia determinado para que eu e você estivéssemos, irmãos. Gênesis capítulo 2, verso 15, quando Deus cria Adão, Deus olha para Adão e ele diz o seguinte, cultive e proteja. Deus diz para Adão que ele deve cultivar o jardim. Deus olha para Adão e diz que Adão deve proteger o jardim. Só que nós precisamos compreender que naquele momento os animais não atacavam o ser humano. O leão não comia o ser humano, a onça não atacava o ser humano. Deus havia dado autoridade para o homem sobre os animais. Então por que Deus diz para Adão, proteja? Deus estava dizendo para Adão que ele precisava proteger o jardim espiritualmente. Mas o que acontece, irmãos? A maioria dos homens não se preocupa com a vida espiritual da sua família. Diferente de Eucana. Ana, por que você não come? Depois de fazer essas duas perguntas sobre a sua vida emocional, sobre a sua vida espiritual, Eucana olha para Ana e ele faz uma afirmação. E aí eu volto para os homens mais uma vez e te faço uma pergunta essa noite. Será que nós teríamos capacidade para olhar no fundo dos olhos da nossa esposa e dizer para elas que a nossa vida é muito melhor do que aquilo que ela mais sonha, muito melhor do que aquilo que ela mais almeja? Eucana olha para Ana e diz assim, Ana, não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Quando ele faz essa afirmação, irmãos, ele não faz porque ele é um homem prepotente, ele não faz porque ele é um homem soberbo, ele não faz essa afirmação porque ele é um homem arrogante. Na realidade, nesse diálogo, Eucana traz a sua esposa de volta para a realidade. Eucana está dizendo para Ana o seguinte, Ana, até hoje no nosso relacionamento, a única coisa que você conseguiu enxergar é o fato de você não conseguir gerar filhos. Mas eu preciso que você entenda hoje, Ana, que você não tem filhos, mas você tem um marido que dá a vida em favor da sua vida. A Bíblia diz que depois dessa conversa, essa mulher senta, come. Depois de comer, ela se levanta. E a palavra do Senhor diz que então ela vai até a presença de Deus. Quando ela chega ali, ela derrama a alma dela diante do Senhor. O sacerdote ali olha para ela e vê aquela mulher simplesmente mexendo a boca. E ele diz para ela assim, mulher, uma hora dessa você está embriagada. Olha a fala dessa mulher. Ela responde para ele o seguinte, não, meu Senhor, eu não estou embriagada. Eu sou uma mulher amargurada de alma. Sabe o que significa uma pessoa amargurada de alma, irmãos? É uma pessoa que está pronta para atirar a sua própria vida. A falta de gerar filhos fez com que Ana só olhasse para essa situação
ao ponto de pensar que tirar a vida seria muito melhor do que lutar ao lado do seu marido para viver uma família feliz. Mas esse marido se posicionou no momento certo, e quando ele posiciona com uma conversa, ele muda a realidade de vida da sua esposa, porque a Bíblia diz que o semblante de tristeza dela se transforma em um semblante de alegria. Eles vão embora para casa e ela engravida 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Deus mudou a realidade daquela família. Por quê? Porque o homem se colocou no lugar que ele deveria estar. A mulher entendeu o que deveria fazer e Deus moveu em favor dessa casa. E é sobre isso que eu e a Lídia queremos falar com vocês, sobre a responsabilidade que o marido tem, que a esposa tem, que os filhos têm, para que a família seja uma família bem-sucedida no nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. A primeira responsabilidade da esposa no casamento é reconhecer quem é o sacerdote do lar. Porque hoje em dia os casamentos estão sendo invertidos. A mulher quer ser a general dentro do lar e todo mundo tem que obedecer, não, irmã? Se você quer ter um casamento alicerçado na rocha, a primeira autoridade é o seu marido, que é a primeira autoridade no seu lar. É ele que dá a ordem. Quando Deus cria Eva, Deus criou Eva para quê? Para ser a auxiliadora para Adão. Não para ser a general lá do jardim, não. Deus nos criou para ser aquela que anda lado a lado do seu marido. E quantos aqui que é solteiro ainda, que não é casado? Levanta a mão. Quem é solteiro? Você que mora com o seu pai, com a sua mãe, a autoridade maior do seu lar é seu pai e a sua mãe. Então você tem que dever a obediência a eles. Porque hoje em dia tá assim, os adolescentes, até os maiorzinhos, né, quer mandar e desmandar dentro do lar. Não, tá errado. Se você mora debaixo da cobertura do seu pai e da sua mãe, você deve obediência a ele. Então pare de querer ser o general dentro do lar. E você, mulher, reconhece essa primeira autoridade do seu lar. Se você quer ter um casamento bem-sucedido, reconhece que o seu marido, ele é o cabeça, o sacerdote do seu lar. Glória a Deus, aleluia. Mas um grande problema que nós vivemos hoje é que a mulher não consegue reconhecer porque o homem não se coloca na posição. O homem acha que ser o cabeça é ser aquele que manda e todo mundo tem que obedecer. Está totalmente fora daquilo que foi estipulado por Deus dentro da sua palavra. Quando Deus cria o homem, Deus o coloca como responsável maior. E essa posição requer do homem alguns posicionamentos que não tem nada a ver com mandar e a família obedecer. Aí o homem não se coloca nesse lugar, a mulher que deveria ser a auxiliadora quer assumir o papel e essa família entra em crise. Por quê? Porque a mulher não aguenta o peso da responsabilidade que foi delegada para o homem. Aí nós encontramos mulheres cansadas, exaustas, pensando em desistir da família, pensando em desistir até mesmo da sua própria vida. Deus coloca o homem como responsável maior, e a primeira coisa que o homem precisa entender como responsável é que nós temos que proteger. O homem precisa proteger a sua esposa, o homem precisa proteger os seus filhos. Gênesis capítulo 3, verso de número 19, irmãos. O Senhor, ele vai ter um momento de conversa com Adão depois do pecado. Mas antes do momento que Deus vem falar com ele sobre a sua queda, sobre o seu erro, Deus delega para ele responsabilidades. E a queda aconteceu por quê? Porque Adão não se posicionou no lugar que Deus havia estabelecido para ele. Adão deveria ter protegido Eva. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Quando a Eva come do fruto, a Bíblia diz que ela não percebe o pecado. Os olhos de Eva não se abriram. Mas a palavra do Senhor diz que no momento que Adão comeu do fruto, ambos os olhos se abriram e perceberam que estavam nus. É só no momento que Adão come do fruto que os olhos são abertos. Por quê, pastor? Porque Deus havia estabelecido a autoridade dele sobre a autoridade de Adão, e depois de Adão, a sua esposa. Adão deveria ter posicionado diante do erro de Eva. Só que ao invés de posicionar, ao invés de protegê-la, Adão cai junto com a sua esposa no erro. Porque Adão não se coloca no lugar de protetor.
Irmãos, infelizmente nós olhamos para essa geração e nós encontramos aquele que deveria proteger batendo, aquele que deveria proteger maltratando, aquele que deveria proteger xingando. Quando nós olhamos para os dias que nós estamos vivendo, irmãos, nós encontramos o homem que Deus havia estabelecido para proteger a esposa, para proteger os filhos, sendo o maior pavor dessa casa, irmãos. Aquele que deveria gerar segurança, aquele que deveria gerar afeto, aquele que deveria gerar carinho, ele está gerando desconforto, ele está gerando medo. Esse não é o lugar que Deus estabeleceu para nós, irmãos. Como responsável maior, nós temos que promover. Nós precisamos começar a falar bem das nossas esposas, irmãos. Sabe qual é o problema da nora com a sogra? É que o filho, às vezes insatisfeito com a sua esposa, ao invés de sentar com ela para resolver a situação, ele vai para a casa da mãe para reclamar da mulher. E aí eu te pergunto, irmãos, você acha que essa sogra vai ficar satisfeita com a nora que ela tem? Não, irmãos, porque o filho dela só consegue falar aquilo que ela tem de negativo. Irmãos, é errado o homem falar mal daquela que divide com ele a sua cama. É errado o homem falar mal daquela, irmãos, que com ele se torna uma carne só. O homem tem que promover. Aprenda a colocar para fora o que a sua esposa tem de bom, irmãos. Aprenda a falar coisas boas, coisas positivas. Aprenda a promover a sua esposa e os seus filhos para a sociedade que nós estamos vivendo. O homem precisa, irmãos, dar a direção. E eu te digo, a direção que nós damos não é com palavras, é com exemplo. Filhos não seguem palavras, filhos seguem exemplos. Aquilo que o filho está vendo no pai, aquilo está sendo gerado na vida dele. Como promovedores dos nossos filhos, qual é o exemplo que nós temos dado, irmãos? Terceira coisa, o homem tem que ser o provedor da sua casa. É o homem que paga água, energia, dá roupa, sapato, comida, dá casa. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Glória a Deus. Gênesis 3,19 diz assim, ó: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e para o pó tornarás. Aqui era Deus falando com Adão depois da queda. Deus fala com Eva, Deus fala com a serpente, mas aqui Deus está falando com Adão. É do suor do teu rosto que comerás. Não é errado, irmãos, a esposa trabalhar fora e ajudar o marido, mas é errado o marido esperar o salário da esposa para sustentar a casa e a família, irmãos. Provérbios 31 fala sobre uma mulher que ela edifica a sua casa, ela é proativa, ela é empreendedora, ela trabalha, ela auxilia o marido. Mas ela não é a que provê dentro de casa. Porque como cabeça, como responsável, o provedor é o marido. É o marido que precisa sustentar a esposa e os filhos. Aí eu digo para todos os solteiros que estão aqui, principalmente nós que estamos dentro da igreja. Tem muita gente que acha que o casamento é a solução para a sua vida sexual. Vou casar para que eu não viva no pecado. E aí você casa e descobre que o sexo é a última coisa que você faz. Porque tem água, tem energia, tem comida, tem um monte de coisa para você colocar dentro de casa, irmãos. E aí de repente a pessoa entra em crise, porque ela achou assim, eu vou casar, vou viver só virando os olhos. E aí depois ela descobre que ela vira os olhos de tanta preocupação com as despesas que ela tem que suprir dentro de casa. Irmãos, nós temos que ser provedores. Nós temos que ser aquele que assume a responsabilidade. Eu acho muito bonito Salmo 128, verso 1, que fala assim, ó: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e tudo te irá bem. Comerás do teu trabalho, irmãos. É o homem provedor, é aquele homem que gera o sustento dentro da sua casa. A Lídia falou aqui que às vezes existem casas que os filhos falam mais alto do que o pai. Sabe quais são essas casas? São as casas que o homem não assume o papel de pai. Porque quando o homem se coloca nesse lugar, filho não grita, filho não manda, filho não reina, filho entende que existe um limite para ele, irmãos. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que as famílias dessa casa, irmãos, que as famílias da sua casa, que a sua família, nós seremos como Josué diz em Josué 24:15, irmãos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não só de palavras, mas em atitudes, no nome do Senhor Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Segunda responsabilidade da esposa no casamento é ser sábia. Lá em Provérbios 14:1 vai falar assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Vou falar algumas características de uma mulher sábia. A mulher sábia, primeiro, ela busca Deus em oração.
Mulher sábia, ela paga um preço pela sua casa, pela sua família. Você é a força, né, do seu marido, da sua família. Casamento é assim, quando a esposa está ruim, tudo vai mal, não é verdade? Então seja aquela que busca Deus na oração. Quando vier o dia mal, vai lá, ora, busca a presença do Senhor Jesus. Tenha sempre aquele quartinho de guerra. Você já viu quando tudo vai mal, você vai lá para o seu quartinho de guerra, você ora, você busca. Porque a mulher sábia, ela é assim. Ela busca Deus na oração. Ela paga um preço pelo seu casamento, pelo seu lar. Às vezes o seu casamento não vai bom, não tá legal, né? Tá aqueles dias de tempestade, aqueles dias de luta. Mas pegue na mão do seu marido e fala: meu bem, vamos orar. Vamos pagar um preço pelo meu casamento. Eu quero pagar um preço pela minha família. Porque tem muitas mulheres que na hora que vem um momento de luta, né, um momento de tempestade na nossa vida, porque vai vir, irmãs, não é tudo, né, a flor não é tudo mil maravilhas não, casamento, mas vai vir um momento de luta. Mas pegue na mão do seu marido, meu bem, nós vamos remar os dois juntos, porque casamento é assim, é na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, porque casamento é para a vida toda. Irmãos, em 2017, eu e o Miller passamos por uma crise financeira muito grande. E quando a gente é sábia, a gente vai buscar nos pés do Senhor. E quando o homem é o sacerdote, o cabeça do lar, ele se preocupa com a vida financeira, ele fica noite sem dormir. E eu vi o Miller, noite sem dormir, e angustiado com as contas, porque virou uma bola de neve. E eu falava assim: Deus, eu não aceito o que nós estamos passando. Seja essa mulher, irmã, busca Deus na oração, não aceita o que você está passando. Às vezes é só uma fase, e foi 3 anos, irmã, porque a gente não sabe quanto tempo que vai durar a nossa luta. Porque era até bom, né, a gente saber o momento de luta, né, que a gente vai passar, né, pastora? Mas não, e passamos 3 anos de muita luta, de muito sofrimento, onde perdemos tudo. Perdemos a nossa casa, perdemos o nosso carro, e vivemos de cesta básica na igreja. E eu falava: Deus, eu não aceito. Eu pegava o óleo ungido lá na igreja e saía ungindo a minha casa, saía ungindo o Miller, saía ungindo meus filhos. Porque a sabedoria, ela vem do Senhor. O socorro está no Senhor. Glória a Deus. Então, seja essa mulher que paga um preço pelo seu lar. E quando veio, né, o sol se abriu, eu não sei como, irmãos, não sei como, mas o Senhor Jesus, ele veio, nos tirou lá de baixo, nos pegou, falou: filhos, acabou o tempo de luta na sua vida, na sua casa, na sua família. E o Senhor Jesus, ele veio, nos deu tudo de volta. Ele nos deu o nosso carro, que nós tivemos que vender o nosso carro, e ele foi lá e nos deu o nosso carro de volta. Amém. Porque Deus é assim, quando Ele faz por completo. Quem crê aí? Glória a Deus. Aleluia! E o Senhor Jesus, Ele veio e nos deu a nossa casa. E quando Ele deu a nossa casa, o sonho do Miller era ter uma casa com piscina. E o Senhor Jesus, Ele veio e cumpriu a nossa casa com piscina. Glória a Deus, Jesus. E eu creio, assim como o Senhor Jesus, Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua vida também. Amém. Mas temos que ser essa mulher de oração, não abandonar o barco. Aleluia, glória a Deus. Evita briga e confusão. Irmãs do céu, tem mulher que só sabe evitar a briga no lar. Não. Seja aquela que busca a presença do Senhor. A mulher, para evitar a briga e confusão no lar, tem que transmitir a paz. A mulher de sabedoria, ela tem que transmitir a paz dentro do seu lar. A paz tem que reinar dentro do lar. E eu vejo muitas mulheres dentro do lar que só sabem reclamar da vida, só sabem reclamar de tudo. Irmã, seja grata. Seja grata com o que o Senhor Jesus te deu. Aleluia, glória a Deus. Não é preguiçosa, levanta cedo. A mulher sábia, ela também não é preguiçosa, irmã. O Senhor Jesus nos dá a nossa casa. E a mulher não trabalha fora. E ela, na hora que o marido sai para trabalhar, ela está de pijama. Na hora que o marido chega do serviço, ela está de pijama. Irmã, misericórdia. Vamos arrumar a casa, vamos cuidar dos filhos.
Se você tem a oportunidade de ficar no seu lar, cuida dos seus filhos, cuida da sua casa. Eu sei que aqui não tem, pastora, mas lá em Goiânia tem. Porque tem irmãs que a gente chega para visitar e fala: ô pastora, não repara. Isso já é mais de 1h da tarde. Não repara a bagunça, já vai tirando a roupa do chão, a calçada do chão. Irmã, misericórdia. Se você não trabalha fora, organize o seu lar. Agora, hoje em dia, tem muitas mulheres que levantam cedo e vai trabalhar também, não é verdade? Tem muitas mulheres que trabalham fora. Maridos, ajude a sua esposa. Não é só a mulher que sai para trabalhar fora e você também. Porque tem marido que é assim, ó. Eu também acordei cedo, eu tô cansada, mas a mulher também tá cansada. Foi um dia longo para ela. E eu tenho certeza que você vai ajudar a sua esposa. É quando você chegar os dois, é um organizar a casa, é lavar uma louça, é cuidar dos filhos, para não sobrecarregar a sua esposa. Tem filhos também que não organizam a casa, não. Tem filhos que acorda, né, meio-dia, 1h, e já fala: tô tão cansada, é aquela fase da preguiça. Irmã, tira essa preguiça do corpo, irmãos, tira essa preguiça do corpo. O Senhor Jesus não habita onde está a preguiça. Se preocupa com a sua aparência. Porque quando a gente namorava, né, Miller? Era toda produzida, todo cabelinho bonitinho, né, lisinho. E aí depois que casa, aí o marido tem que aguentar, né? Mas não é só o marido não, irmãos, porque também tem o rapaz, quando namorava, escovava os dentes, chupava uma balinha house, agora casou, quer dormir sem escovar o dente, quer beijar na boca da mulher, que é aquele bafo de onça. Aí, meu irmão, aí não corta o cabelo do nariz, os cabelos tá quase fazendo trança aqui do lado de fora, e aí acha que a esposa tem que aguentar essa situação. É vice-versa, os dois cuidam da aparência. Tem que cuidar da aparência. Não é só a mulher, você sabe disso não, o homem também, irmãos. Passar um desodorante, passar um perfume, né? Ter o cuidado, o homem também precisa ter esse cuidado, não é só a esposa não, mas a irmã principalmente, porque o homem é visão, minha irmã. O homem é aquilo que ele vê. E a mulher também tem que saber elogiar o seu marido. Porque tem muitas mulheres que falam assim: não, eu nasci assim, eu sou assim, e vou morrer assim. Não, irmãs, homem gosta de ser elogiado, homem gosta de ser bem tratado. Porque tem mulheres que é aquelas mulheres secas, né? Não gosta de abraço, não gosta de toque. Mas se o seu marido gostar, então é negar nós mesmos e fazer a vontade dele. Porque casamento é assim: eu não casei para mim ser feliz, eu casei para fazer o Miller feliz. Verdade. E ele casou para mim fazer feliz. Então é negar a vontade um do outro. Se você é assim, eu tenho certeza que você vai mudar em nome de Jesus. Glória a Deus. Segunda responsabilidade do marido é amar a esposa. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem ama bate? Não. Quem ama pisa na cabeça? Quem ama afasta a pessoa da família? Quem ama mata, irmãos. Efésios capítulo 5, verso 25 diz assim, marido, ame a sua esposa como Jesus Cristo amou a igreja. Jesus morreu pela igreja. O apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele foi inspirado pelo Espírito Santo, por quê? Porque nesse momento aqui que é escrito essa carta à igreja de Éfeso, os homens olhavam para as mulheres e tinham elas como objeto. A mulher era tida simplesmente para dar prazer e para gerar filhos. Então olha a visão que o homem tinha naquela época. Não diferente da visão que nós temos hoje, irmãos. Tem muitos homens que olham para a mulher e acham que a mulher é um objeto, aonde ele se satisfaz sexualmente e aonde ela reproduz aquilo que ele quer. E está errado, irmãos. Aí o apóstolo Paulo vem inspirado pelo Espírito Santo e mostra para todos os homens que Deus criou a mulher para ser amada. A mulher tem que ser amada. E é interessante destacar que a Bíblia não diz que a mulher tem que amar o marido, mas a Bíblia diz que o marido tem que amar a esposa. Por quê, pastor? Irmãos, a mulher ela é diferente do homem. A mulher ela é emocional, o homem é razão. A mulher ela tem mais sensibilidade. Um exemplo, talvez você venha para uma conferência como essa e você não conhece o irmão que está do seu lado. Talvez os homens, na hora que terminar aqui, o máximo que ele faz é cumprimentar o outro falando, bom, tá bom? Mas a mulher não, ela consegue criar laços de amizades com uma mulher que participa com ela de uma conferência como essa. A mulher, se ela andar na rua, ela pode ter 5 filhos, se ela vê uma criança passando necessidade, na hora ela olha para o marido e fala, vamos adotar, meu bem, porque ela se sensibiliza facilmente. Aí o apóstolo Paulo vem e diz assim, marido, ame. E amor não é sentimento, irmãos. Amor é uma decisão.
Ele está dizendo que nós temos que olhar para a nossa esposa e entender, ela não é um objeto. Ela foi alguém criada por Deus para estar lado a lado com você. No reino, nós precisamos ter a compreensão que não há diferença entre o homem e a mulher. 1 Pedro capítulo 3, verso de número 7, a palavra do Senhor diz que o marido tem que tratar a esposa com honra e respeito. O que é tratar a mulher com honra? É reconhecer o valor que essa mulher tem na nossa vida. Irmãos, em 2017, a Lídia falou numa facilidade, mas em 2017, eu tive que vender a casa onde nós morávamos para pagar dívida. E o dinheiro da venda da casa, que na época foi avaliado em quase 500 mil, eu vendi por 180 mil no desespero. Eu vendi o carro no desespero. A Lídia estava grávida de 8 meses da Esther. E o nosso filho, o Pablo, o filho do meio, ele tinha um problema porque ele não tinha o pulmão. Nós descobrimos, ele tinha 4 anos de idade, que no lugar do pulmão havia nascido um cisto. Então, irmãos, nós perdemos casa, carro, paguei as dívidas, continuei ainda com dívidas, com um filho para operar, que tinha que abrir, tirar costelas do lugar, para remover o cisto que estava desenvolvendo muito rápido, e a Esther para nascer, irmãos. Foi um momento de muita dificuldade na nossa vida. Mas nesse momento de dificuldade, ela disse aqui que ela percebia a minha tristeza. Irmãos, e quando eu chegava em casa, ela olhava para mim e dizia assim, ó, nós vamos vencer. E aquela palavra renovava todas as forças que eu tinha em mim. Às vezes eu chegava no fundo do poço, mas ela olhava e dizia assim, ó, nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Então você ter uma mulher do seu lado, que na hora da dificuldade ela te fala, nós vamos vencer, eu preciso não só por isso, me posicionar e olhar e entender, essa mulher merece honra, essa mulher merece ser valorizada, porque na hora da dificuldade ela esteve comigo. Infelizmente tem muitos homens que na hora da luta tá com aquela esposa, mas na hora que vence descarta ela e busca uma outra por motivos sexuais, às vezes por satisfação, por ego. E aí eu preciso entender, irmãos, que quem ama, valoriza. Quem ama, cuida. Quem ama, entende que realmente é na alegria e na tristeza, é na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Ana não tinha filhos, mas Eucana dava para ela 2 vezes mais. Eucana não se desfez da sua esposa. Eucana não a tratou com indiferença, mesmo ela não conseguindo gerar. Na realidade, ele tentava demonstrar para ela o quanto ela era importante na vida dele. Se eu quero ser um marido bem-sucedido, eu preciso olhar para minha esposa e ter essa consideração, irmãos. Lá em 1 Pedro 3, no verso 7, diz que o marido que não trata a esposa dessa forma, o marido que gera no coração da esposa tristeza, as suas orações são interrompidas diante de Deus. Aí tem homem que maltrata a esposa, ela faz uma pergunta, ele responde com falta de educação, aí de noite ele vai orar. Oh Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus não está escutando a sua oração, meu irmão. Infelizmente Deus não está te ouvindo. Naquele momento talvez o capeta está ali esperando só você morrer para ele te levar embora naquela noite. Porque um homem que maltrata a esposa, você quer dizer para mim que ele conheceu Jesus, irmão? Um homem que maltrata, que xinga, que bate, que desfaz, vocês acham que Jesus está na vida desse homem? Irmãos, não tem como alguém se encontrar com Jesus Cristo e continuar sendo a mesma pessoa. Se ele traía, ele não traz mais. Se ele enganava, ele não engana mais. Se ele mentia, ele não mente mais. Porque é onde Jesus entra, a cura, a libertação, transformação e mudança de vida. Nós temos que amar, irmãos. E a nossa esposa precisa encontrar nas nossas atitudes esse amor no nome de Jesus. Amém? Amém. Agora eu vou falar um pouco das características de uma mulher tola. A mulher tola, ela briga por tudo. Você já viu quando aquela mulher já quer arrumar confusão dentro do lar? Eu acho que o diabo sai de férias, deixa a mulher dentro do lar, porque ela faz o papel melhor do que ele. Tem mulher assim, irmãs. Tem mulher que só sabe brigar, só sabe falar. Tem maridos que arrumam 1, 2, 3 serviços porque quer chegar em casa e a mulher tá, já dormindo. E ainda assim, se ela encontrar ele lá na porta, ela já começa. Os meninos fez isso, fez aquilo. Dá vontade do homem voltar para trás. Mulheres, quando vier a vontade de falar, porque mulher gosta de falar. Vamos guardar a língua dentro da boca. Espera a raiva passar. Seja essa mulher sábia. Vai orar, vai buscar a direção de Deus. Na hora que acabar a raiva, você chama o seu marido para conversar. Porque no casamento é tudo diálogo.
Agora, se você está agindo como essa mulher tola, seu casamento está sendo construído na areia. Qualquer vento, qualquer vendaval que vier, vai embora. Por quê? Porque você não está tendo a sabedoria de controlar a sua língua, de controlar a sua boca. Não, fala mal do seu marido para as outras pessoas, irmãs do céu. Eu tenho certeza que aqui não tem. Porque tem aquela mulher que começa a falar mal. Ah, meu marido, fala para outra irmã ainda que é solteira. Começa a falar mal. E aí a outra irmã só está esperando você largar dele para ir lá. Cuidado, irmãs. Vamos motivar o nosso marido. Coloque ele para cima. Para de ficar falando mal. Para de ficar dando legalidade para Satanás entrar no seu casamento. Seja aquela mulher que é alicerce o seu casamento na rocha. Porque quando o nosso casamento está firmado na rocha, nós não damos essa legalidade para Satanás entrar no nosso casamento. Aleluia! Implica seu marido na área sexual, irmãos do céu. O que tem de mulher dando legalidade para Satanás entrar no seu casamento não é brincadeira. Inventa que está com dor de cabeça, né, Miller? Até inventa que está naquele período. Irmãs, cuidado. Quando você estiver naquele período que o Miller sempre brinca, fala que... Na TPM significa totalmente preparada para matar, meu irmão. Né? É um período perigoso aí na vida da mulher. Porque lá em casa já sabe, os meninos, quando tá nesse período, ó, minha mãe... Lá em casa é treinado, irmãos, os 3 meninos, a gente já sabe. Quando eu percebo que o tom mudou, gente, silêncio nessa casa, faz tudo que ela pedir, que ela mandava, vamos embora, em nome de Jesus, vencer essa fase. Mas agora a mulher tem esse período, agora tá tendo o período da menopausa, porque o tanto de mulher que eu escuto que fala que é pior do que a TPM, irmãs do céu. Fala, pastora do céu, a senhora não tá entendendo, esse período da menopausa é triste na vida da mulher. Então vamos ter esse cuidado. Não queira que Satanás entre no seu casamento. Não queira que não dê essa legalidade para Satanás entrar no seu casamento. Porque o homem é assim, ele gosta, né, de sexo. Homem e mulher, como que é, A mulher pensa em sexo 3 vezes por dia. O homem pensa 170 até meio-dia. A diferença é grande aí, né, irmãos? Os solteiros oram e nem querem entender o que eu acabei de falar. Ora, jejua, né? Busca a presença de Deus e pede a direção, um esposo, né, que seja da unção. Amém. A unção do fogo nessa área, né? Irmãos, há um tempo atrás, a gente reunia para aconselhar casais que o marido reclamava da esposa que não procurava ele. Na geração que nós estamos vivendo, há um gabinete onde nós escutamos a esposa dizer que o marido não a procura mais. Escuta o que eu vou te dizer, que isso aqui é sério. 61% dos homens casados estão viciados em pornografia. A pornografia se tornou o mal do século que nós estamos vivendo. A pornografia, ela causa no cérebro do ser humano o mesmo efeito que a cocaína causa no cérebro de um usuário de drogas. Só que o problema da pornografia não para só no mundo natural. A pornografia, ela é um grande problema no mundo espiritual. Quando um homem acessa pornografia e se masturba, sêmen é sangue branco. E naquele momento é como se você estivesse derramando sangue em altares a demônios, irmãos. Vocês já repararam que a geração que nós estamos vivendo é a geração onde os consultórios de psicólogos, psiquiatras estão cheios de crianças e adolescentes? Vocês sabem por quê, irmãos? Porque quando o homem cai no pecado da promiscuidade, o homem e a esposa formam o teto da família. Quando o homem cai no pecado da promiscuidade, esse teto cai. E as primeiras pessoas a serem atingidas são os filhos. Nós estamos vivendo em uma geração de muitas crianças problemáticas, irmãos. E isso é reflexo de brechas que o pai e a mãe vão dando. 43% das mulheres estão viciadas em pornografia, irmãos. As pessoas têm deixado de viver a intimidade daquilo que Deus preparou para o casamento, para se satisfazerem sozinhos. E quando você, meu irmão, age dessa forma, primeiro, você está cometendo adultério. Porque o fato de você ter prazer só, pensando em algo ou acessando alguma coisa, Jesus vai dizer que só da gente olhar e cobiçar, já cometemos adultério. Por que Jesus fala só de olhar e cobiçar? Porque quando a pessoa olha com o olhar de cobiça, aquilo já desceu para o coração. Ela só precisa de uma oportunidade para cair naquilo que foi gerado no interior dela. Nós precisamos ter cuidado nessa área, irmãos. 1 Coríntios capítulo 7, verso 3, marido, a Bíblia diz assim, ó, marido,
pague o que é devido à sua esposa, consequentemente a esposa pague o que é devido ao marido. Isso em português. Em hebraico: marido, dê prazer sexual para a sua esposa e depois ela te dará prazer sexual. Olha o tanto que é interessante, irmãos, porque a Bíblia fala de todos os detalhes de um relacionamento. Às vezes a sua intimidade não tem acontecido, por quê? Porque às vezes no ato o homem tem prazer, mas a mulher não tem satisfação. E aí é onde que a mulher às vezes vai se abstendo disso, não vai querendo se envolver com o seu marido, ter intimidade com o seu marido. E aí, irmãos, a Bíblia ela é tão enfática nessa área, porque no mesmo capítulo de 1 Coríntios capítulo 7, a Bíblia diz assim que o casal só podem se negar nessa área quando os dois entram em concordância e em concordância de oração. A única motivação que pode parar o ato de intimidade de um casal é quando os dois decidem entrar em um propósito diante de Deus, e o apóstolo Paulo ainda diz assim, e que seja por um tempo curto, para que Satanás não tente em vocês. Ele está dizendo que quando o casal abre brecha, o Satanás vem, irmãos, e oferece pratos, e tenta destruir a sua vida, a sua casa, a sua família. Então nós precisamos ter esse cuidado. E para os meninos solteiros, para as meninas solteiras, lá em 2 Samuel capítulo 13, conta a história de Aminon e Tamar. Aminon e Tamar eram irmãos de sangue. Tamar tinha 15 anos de idade e Aminon tinha 20 anos de idade. Aminon um dia olhou para sua própria irmã de sangue, e ele olhou para ela e ele diz o seguinte: eu estou amando a minha irmã. Às vezes na fase da adolescência, na fase da juventude, nós confundimos muito os nossos sentimentos, nós confundimos emoções com amor, nós confundimos paixões com amor, nós confundimos os desejos e a vontade da nossa carne com amor. E aí Aminon diz assim, olha, eu amo a minha irmã, mas para mim é impossível fazer alguma coisa com ela, porque ela é uma moça virgem. Naquele momento, todas as princesas se vestiam com vestes coloridas, e as vestes coloridas representavam a virgindade, a pureza que elas carregavam em si. Tamar era uma menina de 15 anos que vestia com a sua pureza. Quando nós falamos de virgindade nessa geração, às vezes para muitos é caretice. Eu digo para você jovem que está aqui, que tem firmado a sua vida na fé em Cristo Jesus, não é caretice, você tomou a melhor decisão da sua vida, entendendo que sexo fora do casamento é fornicação, sexo dentro do casamento é bênção de Deus, sexo fora do casamento é adultério, irmãos. Então existe uma vertente de bênção. Qual é essa vertente? Dentro do casamento. Guarda aquilo que você tem de mais valioso para o dia que você constituir uma família. Você experimentará bênçãos da parte de Deus que jamais você experimentou. Eu me casei com 20 anos de idade virgem. A única mulher que eu conheci foi a minha esposa, irmãos. O único homem que ela conheceu foi eu. Nós temos 21 anos de história. Nesses 21 anos de história, eu posso garantir para vocês, irmãos, que nós nunca pensamos em abrir mão da nossa família, do nosso relacionamento. Por quê? Porque nós experimentamos de bênçãos da parte do Senhor que muitas pessoas não têm a oportunidade de experimentar, porque não decidem viver a palavra de Deus. Só que eu sei que a grande maioria não teve a oportunidade de nascer em um berço cristão. Então, quando nós estávamos lá fora, às vezes nós cedemos à vontade da nossa carne, mas a Bíblia diz que quando Jesus entra na nossa vida, tudo se faz novo. Então, hoje você vive o novo de Cristo. Decida, então, colocar em prática a palavra de Deus. Aminon ficou tão louco pela sua irmã, que sabe o que ele fez com ela, irmãos? Ele violentou ela sexualmente. Mas antes dessa violência acontecer, eu acho muito interessante o posicionamento de Tamar. Lá em 2 Samuel 13, ele olha para ela e fala para ela assim, deita-te comigo, minha irmã. Ela olha para ele e diz assim, não se faz assim em Israel. Porque Levítico capítulo 19, verso 18, a palavra do Senhor dizia que o irmão não poderia conhecer a nudez da irmã. A palavra do Senhor diz que quando nós optamos pela santidade, o sexo é guardado para dentro do casamento. Essa menina olhou para o irmão e disse para ele assim, olha, no meio do povo de Deus, não funciona dessa forma. A intimidade acontece depois que nós nos constituímos como família. Só que a Bíblia diz que por ele ser mais forte do que ela, por ele estar dominado pela vontade, irmãos, ele acaba violentando a sua própria irmã. Depois que ele termina o ato, ele dizia que amava, não é verdade? Mas na realidade ele não amava, era um desejo que se transformou em nojo. Todas as vezes que nós optamos pelo pecado, o resultado é nojo, é vergonha, é tristeza, é angústia. A Bíblia fala que aquela menina rasgou as roupas,
Sabe por que ela rasga as roupas, irmãos? Porque a lei do Senhor em Deuteronômio dizia que quando o irmão violentava a irmã, ele deveria ser morto. Ela poderia ter escondido o que aconteceu com ela, mas ela preferiu colocar para fora aquilo que havia ferido a alma dela. Aminon morreu, porque a consequência do pecado é a morte, irmãos. Eu posso te garantir e te dizer que quando nós decidimos viver a nossa família baseada dentro da palavra de Deus, nós experimentamos coisas que jamais nós pensávamos que nós poderíamos viver. Eucana chamou Ana para uma conversa. E essa conversa faz com que o semblante de tristeza daquela mulher se transforme em um semblante de alegria. Você não casou com a pessoa errada. Às vezes o que está faltando para você é chamar a sua esposa para uma conversa. É chamar o seu marido para uma conversa. Eu encerro essa mensagem compartilhando com vocês um pequeno testemunho meu e da Lídia. Quando eu fui casar com a Lídia, a minha esposa ela é caçula de 10 irmãos. Ela é a caçula de 10. E quando eu conheci, todos os irmãos dela já tinham passado por casamento. E as irmãs dela que não apanharam do marido foram traídas pelo marido. Então quando eu falei com ela sobre casamento, ela olhou para mim e falou: Miller, casamento para mim eu acho que é algo falido. Ainda que meu pai e minha mãe viveram muito bem, para mim casamento é algo falido. E eu disse para ela naquele dia, com 18 anos de idade, nosso casamento vai ser diferente, porque nós vamos colocar Deus em primeiro lugar. Nós casamos com 20 anos, irmãos. Quando nós nos casamos, um dia nós estávamos num evento da igreja, era a dança da cadeira. A esposa ficava sentada, o marido tinha que correr em volta da cadeira. Quando parava a música, o marido sentava no colo da esposa. Quando eu sentei no colo dela, ela bateu esse dedo nas minhas costas e ela quebrou ele em 3 partes, irmãos. Irmãos, ela ficou a festa inteirinha com esse dedo quebrado, 1 dia, 2 dias, no 3º dia o dedo ficou preto, aí ela falou: não, acho que está na hora de ir no hospital. Isso é a mulher. Agora, se fosse um homem, eu acho que só do dedo daquela hora ele já tinha feito aquilo na roupa, né, de dor. Porque o irmão, na hora que dá uma dor de cabeça, não dou conta de fazer nada, né? O homem nessa área, ele é mais fraco e a mulher é mais forte, irmãos. Levei ela, engessou, quase que eu saí de lá preso, que ela falou: meu marido quebrou o dedo, até eu explicar de que jeito que esse dedo tinha sido quebrado. Engessou o braço até aqui, irmãos. Quando o marido trabalha fora, que a esposa fica em casa, ele pensa que ela não faz? Não, mas aqui eu não acredito que os homens daqui é assim não, mesmo. Isso é só lá em Goiânia. Os homens que trabalham lá em Goiânia, eles acham que a mulher que fica em casa não faz nada. Ele não entende que a mulher levanta cedo, prepara o café, serve o café, lava a vasilha do café, pega a roupa, coloca na máquina, tira da máquina, põe no arame, banha menino, prepara menino, faz o almoço, serve o almoço menino, lava as vasilhas, leva o menino para a escola, volta para casa, pega a roupa do arame, passa a roupa, guarda no guarda-roupa, lava a casa inteira, deu a hora de buscar o menino, busca o menino, banha o menino, prepara o jantar, se arruma e fica linda. E às vezes ele chega e acha que ela não fez nada, meu irmão. E aí, irmãos, um dia trabalhando fora, cheguei em casa, hoje era dia de culto. Nesse dia eu falei: Lídia, hoje é culto. Ela falou: é. Eu falei: vamos. Quando eu abri o guarda-roupa, não tinha nenhuma roupa passada, irmãos. Aí eu pensei assim: essa mulher ficou em casa, não fez nada, irmão. Pensei, não falei nada, irmãos, porque quando eu pensei em falar, eu lembrei da frase: Deus em primeiro lugar. Olhei para ela com um olhar fulminante, disse assim: ó, nós não vamos para o culto, eu vou passar as roupas. Irmão, joguei as roupas na cadeira e ela sentou para mim de frente, igual o senhor estava, Santiago. E eu comecei a passar as roupas sem dizer nenhuma palavra, mas pensando comigo: estou passando a língua dessa miserável aqui agora. Estou passando as pernas dela aqui agora. Eu estou passando o corpo inteiro. Irmão, depois de 20 peças de roupa passada, a raiva acabou. Dica para os maridos: ficou com raiva da esposa, passa a roupa que a raiva acaba, meu irmão. Olha aí, ó. Acabei de passar as roupas. Arrumei tudinho, a raiva tinha ido embora, pastor Tiago, nós fomos deitar. Eu falei para ela assim: ó, me dá um beijo. Ela: agora que é bicho. Eu falei: o que aconteceu? Ela: você acha que eu não percebi na passada de roupa que você estava com raiva de mim? Eu falei: mulher, eu não falei nada. Ela: mas eu tenho discernimento espiritual, eu vi o demônio na sua mente. Mas não é, porque mulher é vingativa, mas não seja essa mulher vingativa, irmão, porque mulher é assim, quando o marido começa, ela quer ser mais pior do que o marido, vai ser pior do que ele. Mas esse espírito maligno já foi. Em nome de Jesus, já foi. Lá há muito tempo. Irmãos, ela não deu beijinho. E eu dormi, eu pensei: meu Deus, se hoje o senhor voltasse, eu ficava. Porque a mulher dormiu com raiva, pastor Tiago. É ele que fui ficava. Trabalhar. Na hora que eu voltei do trabalho, eu falei para a Lídia assim: ó, Lídia, vamos fazer uma brincadeira? Irmãos, eu vou te ensinar uma brincadeira hoje para você fazer com a esposa, para os filhos fazerem com os pais e os pais fazerem com os filhos. A brincadeira é a seguinte:
Aprenda a chamar as pessoas para conversar e diga para elas assim, ó, diga tudo o que você não gosta em mim. Sabe qual é o problema do relacionamento? Nós temos facilidade para apontar defeitos e temos dificuldade de escutar onde a gente precisa melhorar. Esse é o problema. Você fala, mas você não está disposto a ouvir aonde você precisa melhorar. Aí eu olhei para ela e falei assim, Lídia, a brincadeira é a seguinte, diga para mim tudo o que você não gosta em mim. Depois eu vou dizer o que eu não gosto em você. Aí ela olhou para mim e falou assim, pode começar, porque a mulher ela é assim, meu irmão, ela quer mandar até na hora de resolver. Falei, primeiro as damas. E ela não pode falar. Irmãos, eu fui falando e as lágrimas começaram a escorrer nos olhos dela. Depois ela disse tudo o que ela não gostava em mim. Eu falei assim, vamos mudar? Ela falou, vamos, nós oramos. E para quem é casado, naquela noite nós namorou a noite inteira. Ah, não foi não? Não foi a noite inteira não, mulher? Foi só um sonho, né? Acho que ele sonhou a noite inteira. Pronto, aí, irmão. Foi um sonho de a noite inteira. Glória a Deus por isso. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Não foi sonho ter resolvido o problema. Então, às vezes, o pai precisa sentar com os filhos e mostrar para os filhos aonde eles precisam melhorar. Mas também parar para ouvir os filhos dizer aonde o pai precisa melhorar. Porque é como eu disse, irmãos. O que vai mudar os nossos filhos não são as palavras que a gente fala, mas é o exemplo. Filhos seguem os nossos exemplos. E eu digo para você que é filho, honra seu pai e a sua mãe. A minha esposa perdeu o pai e a mãe. E a Lídia foi uma filha que honrou muito a minha sogra. A minha sogra disse para mim assim, Miller, dos meus 10 filhos, a única que nunca apanhou de nós foi a Lídia. Porque ela sempre foi muito obediente. A Lídia ia na mãe dela de dia, quando eu chegava de noite ela falava assim, vamos lá na minha mãe comigo? E eu ia. Quando a minha sogra faleceu, nós fomos para o velório, a minha esposa chegava no caixão, olhava a mãe, tocava nela, um choro silencioso, e vinha para o meu lado. As minhas cunhadas gritavam em cima desse caixão, chorava, esperneava, pedia perdão para a mãe, porque eu vi muitas vezes elas maltratarem a minha sogra, muitas vezes gritarem com a minha sogra. Naquele velório eu vi 2 choros, irmãos, o choro da saudade e o choro do remorso. Eu via o choro da saudade da minha esposa, da falta que a mãe faria para ela. Mas eu vi o choro do remorso, do choro que já não valia mais a pena, porque ali só estava a casca. Por isso, filho que está aqui, ame seu pai agora, ame sua mãe agora, valorize a sua família agora. Irmãos, vocês sabem qual era o nome dos filhos da Penina? Alguém sabe? A Bíblia não fala o nome dos filhos dela. Vocês sabem o nome da filha de Ana com Eucano, filho? Samuel. Nasceu naquele lar o maior profeta que poderia existir, porque aquele marido chamou a esposa para uma conversa. A minha palavra para vocês hoje é, senta, conversa, tudo mudará na sua vida no nome de Jesus. Eu te convido a você se colocar de pé. Se a sua família está aqui, eu quero te convidar a você pegar na mão da sua família. Eu pedi os irmãos para preparar ali uma canção, porque eu quero que a equipe de louvor participe aí junto com a sua família. Segure aí na mão desse familiar seu. Se os seus filhos estão aqui, segure na mão dos seus filhos. Eu gostaria que você, nesse momento, feche seus olhos aí por um momento e escuta o que eu vou te dizer. Com seus olhos fechados, a minha pergunta para você é, como é você hoje como pai? Como está hoje você como mãe? Como está hoje você como filho? Como marido? Como esposa? Como você está? Eu não sei se você hoje daria uma nota 10 para você. Eu não sei qual nota você daria para a sua vida. Mas eu quero te dizer que o fato de nós estarmos respirando hoje é uma oportunidade de nós fazermos diferente. Você não casou com a pessoa errada. Às vezes é as suas atitudes que estão sendo erradas. Queria pedir para colocar a canção aí para nós, em nome de Jesus. E eu gostaria que nessa hora, meu irmão, aí com seus olhos fechados, eu queria pedir para o marido, ore pela vida da sua esposa primeiro. Esposa, ore pela vida do seu marido aí agora. Filhos, orem pelos seus pais. Nessa primeira oração eu quero te pedir, marido, ore pela sua esposa. Agradeça a Deus pela vida dela. Agradeça a Deus pela oportunidade de você formar a sua família com a sua esposa. Esposa, agradeça a Deus pelo marido que Ele te deu.
pela pessoa que você escolheu e decidiu viver até o último dia da sua vida. Filhos, agradeçam a Deus pelos pais que hoje você tem a oportunidade de abraçar, que você tem a oportunidade de olhar e dizer que você ama, de dizer o quanto eles são importantes na sua vida. Olha aí agora, talvez faz tempo, ou talvez você nunca fez isso. Essa é a sua oportunidade, meu irmão. Depois eu quero pedir para os pais, orem pela vida dos seus filhos. Liberem palavras de vida sobre a vida dos seus filhos. Orem pela sua casa, meu irmão. Edifica a sua casa e agora através da oração. A oração mudou a história de vida de Ana. Aquela mulher derramou a alma dela diante de Deus, irmãos. Ela pôs para fora todas as tristezas, toda a angústia, toda a dor. Talvez você não está bem. E esse é o momento de você colocar para fora e dizer: Senhor, faz de mim um pai, faz de mim um marido segundo a sua palavra. Esse é o momento de você olhar e dizer: Deus, faça de mim uma esposa segundo o teu propósito, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. É o momento de você, filho, dizer: Deus, me ajude a honrar, a obedecer, a dar valor aos meus pais. E como família, nos ajude, Senhor, a colocar a nossa casa dentro dos princípios do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar cada família que se encontra dentro desse prédio hoje diante da tua presença. Eu quero declarar, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, famílias restauradas, famílias renovadas, famílias restituídas, famílias que vivem, ó Deus, segundo o teu propósito. Se nessa noite entrou alguém aqui, ó Deus, pensando em desistir da vida, pensando em desistir da família, pensando em abrir mão desse relacionamento, eu declaro que esses sentimentos caíram por terra, e eu declaro a decisão de amar, a decisão de cuidar. Eu declaro nessa noite homens que assumem, ó Deus, o seu papel de responsável maior, aquele que protege, aquele que promove, aquele que sustenta, aquele que ama, Deus, que ama como Jesus amou, aquele que a esposa olha e diz assim: olha, eu encontro nesse marido aquele que daria a vida em favor da minha vida. Senhor, nessa noite eu declaro mulheres que são, ó Deus, auxiliadoras, socorro e força na vida dos seus maridos, socorro e força, mulheres sábias, mulheres que buscam ao Senhor em oração, mulheres, ó Deus, que não falam mal do marido, mulheres que controlam a sua raiva, mulheres que são motivadoras espirituais e emocionais do seu marido. Eu declaro, ó Deus, pais que educam os filhos com exemplo, pais que amam, pais que protegem, pais que zelam. Eu declaro, ó Deus, filhos que trazem alegrias e não dores para os seus pais. Filhos, ó Pai, que são heranças do Senhor, que estão sendo educados, que estão sendo criados dentro da Tua palavra. Eu declaro, ó Deus, famílias firmadas na rocha, famílias abençoadas pelo Senhor, abençoadas pelo Senhor.